E depois dos 30, estou imigrando novamente para um outro país. Nunca imaginei que eu iria passar novamente por mais perrengue, mais burocracia, mas uma nova oportunidade de qualidade de vida. Cheguei aos Países Baixos, mas necessariamente você deve conhecer esse país como Holanda. Mas Holanda é só a região desse país, o nome oficial mesmo é Países Baixos. Aqui tem mais bicicleta do que pessoas, é o país do queijo. Sejam bem-vindos aos Países Baixos. É nesse que eu estou com medo, arrumando mala, a gente tem que ir embora. É a hora, é com medo mesmo que a gente vai. Vamos embora. Se você não entendeu nada do que tá acontecendo, porque eu tô indo embora, porque a Itália não faz mais sentido, assiste lá o último vídeo que eu expliquei tudo e vamos para esse próximo passo, né? Tem correria, montagem de tudo, mas explicando que para onde eu vou e por que vou para essa cidade, por conta de casa. A casa é muito cara lá. Eu vou explicar a vocês e mostrar na prática os valores que é achar uma casa lá. Você deve estar se perguntando como eu vim parar aqui e por que Delft, se a maioria das pessoas que vão para os Países Baixos imigram para Amsterdã. Mas eu fui contramão porque os preços de Amsterdã eram muito caros. E vou mostrar para vocês quanto era para ficar um mês em Amsterdã. Esses são os valores para ficar por lá um mês. Isso não é em reais, tá? É em euros, 7.000 euros, 4.000 euros, 6.000 euros, 11.000 euros. Tipo, é quase impossível achar uma casa. E foi achando essa cidade, Delft, uma casa que foi a primeira, então, para começar a nossa jornada nos Países Baixos. A vida aqui parece ser mais devagar, tem mais qualidade de vida, e isso você percebe aos poucos vivendo a rotina das outras pessoas. Não quer dizer que seja o paraíso, mas sim você vê a diferença entre Países Baixos e Itália. Mas não existe nada perfeito na vida de um imigrante. Fazendo a mudança e ter que esperar a ponte abaixar. E se vier pra cá vai se acostumando, porque é bem comum as pontes ser retráteis para deixarem os barcos passarem. E agora não dá pra passar porque tá esperando a ponte abaixar pra poder passar. Fazendo a mudança nesse caos. Esse é o primeiro apartamento, uma cama, um banheiro. Aqui, a cozinha, uma zona. E dentro dessas mudanças, de tudo novo, um país novo, com coisas novas, eu comecei hábitos novos também, porque eu tô com um problema de saúde e isso tá dificultando eu perder o peso que eu ganhei no inverno depois de comer tanto chocolate. Então, a gente vem acabando moldando outras rotinas, né? Eu voltei à atividade física. Não comecei a correr igual todo mundo tá correndo aí no mundo inteiro. Mas voltei pra academia e é agora o trajeto que eu tô fazendo. Só que também aluguei a bicicleta, né? Porque, para explicar tudo o que aconteceu nesse meio todo, fui roubada na Itália antes de vir pra cá. Roubaram minha bicicleta. E para resolver esse problema de chegar aqui no lugar, não saber ainda o que fazer, para onde vai, aqui eu consegui alugar a bicicleta. Inclusive é uma dica para vocês que querem se mudar para aqui para os Países Baixos. Tem uma rede que é Sweetfits, que eles alugam a bicicleta, então tá tudo incluso. De se roubar a bicicleta, eles te dão outra. Se tiver qualquer problema de peça quebrada na bicicleta, você conserta na loja deles. Tudo isso incluso no aluguel da bicicleta, que eu aluguei por 23 euros o mês, a bicicleta. E fora o quanto é arborizado, né, o país. Não tem nem o que falar. Esse é o canal principal. Lá eu vou mostrar pra vocês o portal da cidade. E olha essas casinhas, gente. Essa área residencial daqui é muito linda. Eu só queria uma casa dessa e nada mais. E bicicleta é o que não falta por aqui, né?
todo lugar que você vai ter alguém de bicicleta, ciclovias ou estradas que são para carro e bicicleta. E sem contar que já quase fui multado, né? O policial me parou porque eu tava com o celular na mão e com a bicicleta. E aqui eles levam muito a sério as regras de bicicleta, porque são como se fossem carros, enfim, são veículos. Então existem várias regrinhas que se você não se ligasse, leva uma multa, e a multa que eu ia levando era de 160 euros. Mas eu expliquei que eu não entendia, era a primeira vez que eu tava me locomovendo pela cidade. E aí eles relevaram, me deram só uma advertência, mas não precisei pagar nada. E eu ainda tô me acostumando com essa questão de estar com a bicicleta aqui nos Países Baixos, e acabei esquecendo a minha bicicleta perto da estação, porque ontem eu fui para outra cidade, para onde eu vou me mudar, que é para Roterdã, que é muito próximo aqui de Delft. E a gente vai fazer esse giro aqui para conhecer essa cidade, Delft, que é tão famosa pelas pessoas que querem fazer master, querem fazer universidade aqui, porque é uma das universidades mais importantes daqui, dos Países Baixos, é Delft. Então, principalmente no polo de engenharia e de arquitetura. E a gente agora está chegando perto do canal aqui, um dos pontos principais, que é perto também do portal da cidade, que é o ponto mais histórico monumental da cidade e que é muito importante. É um ponto turístico para que você queira vir aqui conhecer a cidade, vir tirar uma foto e apreciar a estrutura, a arquitetura da cidade. A gente vai passar agora por esse lugar para mostrar para vocês como é apaixonante e romântica a estrutura da cidade, essas casas, porque eu estou encantado pela cidade. Aqui é a parte do portal da cidade. Vou mostrar para vocês. E esse é o portal da cidade, uma das coisas medievais mais antigas e bem preservadas aqui de Delft, que foi construída por volta de 1400. Delft era totalmente murada e essa foi a única parte que restou bem preservada dessa época, que conserva a história e essa arquitetura icônica aqui desse portal medieval aqui de Delft. E é por ele que a gente vai começar a caminhar pelo centrinho, que daí de Delft a gente vai conhecer e caminhar e bater um papo dessa mudança, como está sendo viver nos Países Baixos e o que esperar das próximas questões de vivências por aqui. Então vamos comigo, que essa é a Europa que eu vivo aqui em Delft. A única coisa que você tem que tomar cuidado, falando pra vocês, a única coisa que você tem que tomar cuidado são as bicicletas, porque se você não prestar atenção, você é atropelado por uma. Por todo lugar tá passando uma, então é assim, essa é a logística por aqui. Como eu falei para vocês, esse é o monumento mais bem preservado do que restou dessa murada, que aí arrodeava por toda a questão da cidade de Delft e que hoje virou esse monumento por aqui, né? Do que sobrou da questão antiga medieval daqui de Delft. E após ter passado por esse ângulo, a gente vai cortar o caminho por aqui, por uma ruinha que vai dar logo no centrinho de Delft, que não é muito grande, mas é bem charmoso e eu vou mostrar para vocês. Essa agora é uma região que existe várias casas-barcos por aqui, né? Então eu não vou filmar tanto, mas são várias casas-barcos que ficam aqui montadas no canal e que é uma forma de moradia aqui dos Países Baixos, né? Se você não mora num barco, você mora talvez também na opção de uma casa-barco. Não são tantas aqui por Delft, mas você vai ver muitas outras dessas em Amsterdã, Roterdã, em cidades que são maiores e que existem aí outras manobras de medidas de moradia, porque como eu falei para vocês, o caos aqui não é o emprego, e sim a casa. Para achar uma casa aqui é um jogo de cintura, é uma correria, porque são milhares e milhares de pessoas querendo uma casa. Eu sabia dessa problemática, mas não podia também ficar deixando passar oportunidades. Teve oportunidade de emprego, a gente veio pra cá, porque eu falo a minha família, tenho meu companheiro, sou casado, então através disso a gente se mudou pra cá, porque era uma melhor qualidade de vida em diversas coisas, em diversos âmbitos. E é isso, eu acho que o canal ele não é mais uma questão para eu dar tantos detalhes da minha vida pessoal, porque essa não é a temática daqui. E sim de mostrar
e detalhar as curiosidades das questões de vivências por aqui, né? De mostrar como é o dia a dia, a burocracia. E a minha vida pessoal é minha vida pessoal e não interessa as outras pessoas. E nossa, engoli um mosquito. E é sobre isso. Vamos chegando agora no centrinho de Delft para mostrar para vocês que não é uma cidade muito grande, mas é muito charmosa. Essa é a parte do centrinho. Existem os supermercados como Jumbo, Albert Heijn. E a concentração de bicicleta aqui é imensa, porque é justamente os lugares onde as pessoas vêm, né, para o supermercado, fazer compra e deixam rapidamente as bicicletas aqui e vão fazer suas atividades. As principais lojas se concentram aqui nessa pracinha, mas não existe grandes variedades de lojas importantes como Zara e outras marcas como Sephora, que eu acho que não existe nos Países Baixos, mas a H&M você consegue encontrar, que eu acho que é a única grande loja assim, de roupa que existe aqui na cidade. E se você quiser ir para outras lojas, como eu falei aqui, como Zara, entre outras, você tem que ir ou para Rotterdam ou para Haia, que são aqui próximos, e Delft fica bem no meio dessa destinação. Aqui é um prédio super importante da prefeitura, que acontece diversos cursos gratuitos, inclusive do holandês, da língua deles. Aqui o Teatro da Cidade, onde acontecem diversos eventos e peças teatrais importantes para a cidade. E aqui começa o centrinho com vários bares, onde é o grande point cidade pequena, né? O pessoal se encontra nos bares, mas existe uma outra praça principal de bares na cidade. Eu vou mostrar para vocês esse giro aqui em Delft. Uma das coisas que vale ressaltar também é que o clima aqui é bem louco. Não é só sol. Isso a gente tá para aprender na prática. E não usa guarda-chuva. E mesmo com esse sol que vocês estão vendo, ainda tá frio. Então você tem que ter um casaco, porque não é só da temperatura que se fala, né? Não é o frio só do tempo, de quantos graus está. E sim do vento. Aqui venta muito. E é um vento frio. E aí, se você não tiver um casaco pra época, como eu tô com um casaco mais fino, que eu tive que comprar porque eu não tinha desse casaco, era o mais grosso ou era muito fino, tive que comprar esse casaco. Você não passa tanto perrengue se estiver aí já na logística de como se vestir nesse outro país que eu cheguei agora, que são os Países Baixos. E aqui faz frio, sim, mesmo com sol. Às vezes vê um vento muito forte e aí você tem que estar agasalhado, não tem jeito. São essas principais adaptações aí do início, de entender a logística do tempo e como é viver aqui. Então, vamos lá que é o início, então vai dar certo. E bicicleta é o transporte para tudo aqui. Por que as pessoas usam tanto bicicleta para se locomover aqui? Não é só culturalmente que se fala, né? Não é só por vibes e andar de bicicleta. Tem a questão também da atividade física, mas tem também porque o transporte público é muito caro. E não deveria ser, porque os Países Baixos não é um país muito grande, falando territorialmente. Então, não sei por que esse valor inteiro de transporte público, que é bem caro. Foi uma das coisas que me chocou, né, já do primeiro impacto, utilizando o transporte público. E foi por isso que eu fui alugar a bicicleta, que eu tô indo buscar, que eu esqueci, na estação de trem. E que eu ainda tô me adaptando a voltar nessa rotina de atividade física de usar a bicicleta. Mas enfim, o transporte público aqui é muito caro. Então, por essa questão econômica, vamos usar a bicicleta, porque é um país que é muito plano. Então não tem tanta ladeira para fazer tanto esforço físico para andar de bicicleta. Então ajuda a se locomover de bicicleta. Essa foi a bike que eu aluguei, que é dessa empresazinha do círculozinho aqui, a Fits. Vale muito a pena alugar, pago 23 euros o mês. Então fica assegurado de roubo, algum problema de consertar, furar pneu, eles consertam tudo dentro desse valor. Por enquanto, vou continuar alugando a bicicleta, que eu acho que vale mais a pena economicamente falando, já que roubou muitas bicicletas por aqui.
que não tem jeito, tudo tem que ser com a bike. Is the loneliest number that you